Olá, bem-vindo a mais uma edição do Unesp Notícias, que, como você pode perceber, hoje está fora do estúdio. Esta é uma edição especial em comemoração ao Dia do Professor, celebrado neste domingo. O Unesp Notícias começa agora. E nesta edição especial nós contamos com a presença da vice-diretora da Faculdade de Ciências aqui do campus da Unesp em Bauru, a professora Vera Capellini. Professora, é sempre um prazer ter a sua companhia aqui no Unesp Notícias. Para mim é sempre um prazer poder colaborar e eu aproveito e quero parabenizar todos os professores de todos os níveis de ensino. E a professora Vera Capellini vai nos ajudar neste programa a entender os desafios dos educadores ao preparar os alunos para o século XXI. A chegada das tecnologias à sala de aula não é o único indício de que vivemos novos tempos na educação. Apesar de tornarem os alunos protagonistas no processo de aprendizagem, as tecnologias não são responsáveis por todos os desafios da educação no século XXI. O que ensinamos e como ensinamos nossas crianças também ocupam o centro dessa discussão. A missão é encontrar métodos que valorizem e utilizem conhecimentos que fazem parte da relação que elas constroem com o mundo. É preciso traçar caminhos que exercitem a curiosidade, o pensamento crítico e científico, que criam pessoas aptas para resolver problemas e inventar soluções. E, por que não, valorizar o ensino de competências que permitam o desenvolvimento socioemocional das crianças. Para a gente começar esse nosso bate-papo, então, professora, é possível atrelar hoje a aprendizagem somente ao ensino de conteúdos acadêmicos? Sem sombra de dúvida, não. Nós temos que ter uma preocupação cada vez maior com o desenvolvimento pleno, global de todos os alunos. E para isso, quando a gente centra o ensino exclusivamente em conteúdos, os nossos alunos não conseguem aprender habilidades que são tão importantes para desenvolvimento de competências, como atitude, e isso em relação a como ele vai se comportar na sociedade, interagindo com o outro. Então é fundamental que a escola agregue, ao ter o seu planejamento, o foco no conteúdo, porque ele é muito importante para esse aluno ter uma capacidade de compreender o conhecimento produzido pela humanidade, assim como conteúdos, atitudinais, bem como procedimentais. O que ele faz com esse conteúdo? Eu costumo brincar que hoje o aluno não precisa ir na escola para acessar o conteúdo, porque ele está disponível. Mas a reflexão do uso desse conteúdo, a mediação do docente para com ele no ensino, do quanto isso pode estar a serviço e a favor, do desenvolvimento desse aluno, é na escola que ele precisa e que ele vai conseguir. Não é acessando o conteúdo, por exemplo, na internet ou num livro sozinho. Professora, e alguns pesquisadores da área, eles costumam utilizar o termo competências para o século XXI, quando eles se referem a um modelo de educação mais atrelado às condições que a gente encontra hoje na sociedade. O que seriam essas competências para o século XXI? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que o termo competência é muito complexo, não há consenso na literatura do uso desse conceito. Mas enquanto professora, eu penso que é muito importante que tanto na formação inicial quanto continuada, os professores tenham claro que todo aluno precisa desenvolver basicamente 3 eixos que englobam as diferentes competências. Ou seja, um primeiro eixo de competências cognitivas. Esse aluno precisa conhecer as 4 operações, toda a questão da natureza, toda a questão do conhecimento das artes, o conhecimento da geografia, da comunicação. Então, é uma área que ele vai ter competências cognitivas, muito voltadas para o acadêmico, para ele conseguir de fato se desenvolver, interagir na sociedade. Um outro bloco, eu diria que são habilidades que vão formar uma competência no eixo de competências interpessoal. Ou seja, esse indivíduo ele vai precisar se relacionar com o outro.
O ser humano, ele não existe sozinho, ele só existe na interação com o outro. E isso precisa ser trabalhado, como, por exemplo, cooperação, solidariedade, tolerância com as diferenças. Então, esse rol de habilidades estariam formando um eixo de competências interpessoal. E o outro, intrapessoal, que seriam competências que esse indivíduo precisa desenvolver, não tanto no caráter do coletivo, mas do indivíduo, que estão muito relacionados com ética, com a postura, com valores que ele vai ter que se apresentar, portanto ele precisa aprender, ele não nasce sabendo, não é natural, não brota essa competência nele, então precisa ser trabalhado para ele se portar como indivíduo, né? Então o peixe nasce peixinho e sai nadando, o humano não nasce humano, ele só se torna humano se ele tiver oportunidade. Bom, e nós vamos continuar esse bate-papo no próximo bloco, não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta e quando falamos em educar para o século XXI, olhar para as crianças é fundamental. Estimular a refletir, a racionalizar e a interpretar é um trabalho que deve começar desde cedo. Nós vamos rever agora como duas professoras da Rede Municipal de Ensino em Bauru usam diferentes recursos e a criatividade em sala de aula para aplicar estratégias no ensino da matemática. A regra desse jogo é simples. Os jogadores mirins têm que tentar pegar exatamente 5 tampinhas do pote. Só ganha a rodada quem acertar na mosca. Conta pra gente. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa outra atividade, a professora Tamara mostra um desenho e os alunos precisam imitar a forma das figuras geométricas. Olha aí, tá quase. Ai, parou. Uma cama de gato gigante também é formada pelos alunos e o desafio é passar por cima ou por baixo sem cair. Continue com o elástico. Pode até não parecer, mas essas brincadeiras são estratégias criadas pela Tamara para tratar conteúdos escolares com alunos de 4 e 5 anos da Escola Infantil Maria Conceição de Lima, no Núcleo Geisel. A criança, desde que ela nasce, ela tem um contato direto com a matemática nas relações sociais que ela estabelece ao longo do dia a dia. Qual é o papel da escola, o papel do professor? É favorecer, então, o desenvolvimento dessas habilidades através de atividades práticas, de vivências cotidianas, para que a criança possa, então, se sentir inserida nesse contexto e fazer uso dessas ferramentas culturais, vamos colocar assim, né, para estar resolvendo os desafios que são apresentados na rotina de sala de aula. O ensino da matemática na educação infantil se concentra mais em noções e menos em conceitos. As atividades deixam de focar somente os números e passam a ser lúdicas e atraentes com uma participação ativa da criançada. Qual que é a atividade que você mais gostou hoje aqui que você fez? Da tampinha. Por que você gosta da atividade da tampinha? Porque dá para contar. Principalmente na educação infantil, a gente precisa ter esse cuidado de trabalhar também muito significativamente os outros eixos da área, que são tão importantes quanto os números. Então, a questão da exploração do espaço e da forma, quando a gente trabalhou a teia, né? A questão do elástico, de representar, através de outros elementos, não só o lápis e o papel, as formas geométricas, né? Então, tudo isso favorece outras aquisições dentro da área que vão muito além do número. Na sala de aula da professora Josilane, outro bom exemplo de que a matemática não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Os alunos do primeiro ano da escola Nacilda de Campos começam o dia atualizando o calendário. Eles põem o dia da semana e o número correspondente de canudos na caixinha. Depois, régua e trena nas mãos para medir o tamanho de itens variados, como estojo, lápis e até a porta e a lousa da sala. Todos se ajudam durante a atividade. Eu procuro sempre trazer mais próximo da realidade deles. Tá? Então, assim, a realidade da criança de 6 anos é brincar, é o lúdico. Então, eu procuro trazer a ludicidade para a sala de aula, para despertar o interesse, para ter uma aprendizagem significativa. Aí eles vão brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Esses são exemplos da chamada alfabetização matemática,
conceito defendido pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, do governo federal. O objetivo desse beabá matemático é ir além do ensino tradicional e dar condições aos alunos de terem uma nova visão de mundo. A Aline atua como professora formadora do Plano Nacional em Bauru e explica que a alfabetização matemática leva os estudantes a criarem estratégias próprias para resolver as situações em sala de aula. Antigamente, a formação do PNAE, muitos professores trabalhavam a resolução de problemas de uma maneira tradicional. Dava os probleminhas, os alunos eram levados a resolver então com lápis, borracha. Hoje não. O professor trabalha esses problemas, mas o aluno ele pode criar outras estratégias para resolver. Então ele pode fazer um desenho, ele pode pegar uma coleção, contar tampinhas que representem aquela situação apresentada, ele pode simplesmente explicar o seu raciocínio para o outro colega, e assim vários alunos vão percebendo as formas e estratégias que o outro tem e agregando no seu conhecimento. Como nós acabamos de ver na reportagem, as professoras elas trabalham com base na Política Nacional de Educação. Professora, qual a importância de uma ferramenta como essa na hora de desenvolver métodos de ensino mais adequados, para a realidade em que a gente vive? De modo geral, não só o Brasil, como outros países, na atualidade tem uma preocupação que as práticas pedagógicas considerem o contexto do aluno, a realidade concreta, para elaborar os seus planos de ensino. Eu penso que é uma ferramenta importante, mas que esta ferramenta ela não pode ser vista de forma estanque ou isolada. Atrelado a uma ferramenta, de uma perspectiva de uma política como o pacto, entre outras, uma proposta no âmbito do município, é muito importante se valorizar a carreira docente. Ter uma política e não ter uma valorização da carreira docente não vai permitir que o país avance na educação. Então, é uma ferramenta importante, mas não pode ser vista de maneira isolada. E no Brasil, infelizmente, a carreira docente mas passa muito longe de ser valorizada. E como que a universidade, professora, ela vem trabalhando nesse sentido? Então, a gente é muito importante na formação inicial a gente ter primeiro uma preocupação com a primeira infância, como nós vimos inclusive a matéria, as professoras trabalhando de maneira lúdica na primeira infância. O Prêmio Nobel da Economia, o James Heckman, ele, embora seja Prêmio Nobel da Economia, ele é um apaixonado pela área da educação. Ele diz que cada dólar investido na primeira infância há uma economia de 14 centavos quando esse jovem, essa criança se torna um adulto, e que os índices de criminalidade, gravidez na adolescência, violência e entre outros são muito maiores quando não se tem esse gasto. Então, ter a política como essa é importante. A universidade, e aí sobretudo a pública, porque eu estou falando aqui da Unesp como uma universidade pública, ela tem muita responsabilidade, porque a formação do futuro professor, que estará lá na educação de base, atuando com as crianças, ela precisa considerar isso. Não dá para se ter um currículo que privilegie uma perspectiva conteudista, se esse professor depois vai para lá e precisa ter uma atuação que articule teoria e prática, conhecimento e finalidade desse conhecimento. Então a universidade ela tem papel essencial, tanto na formação dos futuros professores, nas pesquisas sobre essa temática e também na parceria com a educação básica, na formação continuada. Essa proximidade entre a educação básica e a universidade é fundamental. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Voltamos e vamos relembrar agora uma parceria do Observatório de Educação em Direitos Humanos da Unesp e a Rede Municipal de Ensino. O trabalho essencial para a formação de cidadãos conscientes dos seus direitos e os dos outros mostra que habilidades socioemocionais podem ser ensinadas e aprendidas na sala de aula. Essa turminha da Escola Municipal Estélio Loureiro está ligada na diferença entre felicidade e tristeza. Na hora de identificar o humor das figurinhas, nesse brinquedo chamado emociômetro, a criançada manda bem. Para as crianças,
externar o que elas estão sentindo, né? Conhecer as suas emoções. Assim poder, no dia a dia, saber lidar com essas emoções, criando assim bons relacionamentos com os colegas e aí com a sociedade, né? Como um todo. A criança vai desenvolvendo a sua afetividade. O projeto Sentimentos e Emoções é só mais uma das atividades desenvolvidas pela escola para levar os direitos humanos para dentro da sala de aula. A iniciativa é do Núcleo de Educação em Direitos Humanos. Ele foi criado há 9 anos a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Observatório de Direitos Humanos da Unesp. Nós, as professoras, nós conversamos muito nas nossas ATPs coletivos a respeito das crianças, dos problemas que as crianças trazem de casa, né? E aí, a partir daí, a gente conversa muito, as professoras, a partir das dificuldades, começam a pensar nos seus projetos a serem trabalhados com a turma e vão executando. E esses projetos são diversos, né? Crianças, educação especial, problemas familiares, então assim, a gente trata todos esses assuntos. As professoras utilizam brincadeiras e atividades lúdicas para ensinar aos alunos de 1 a 5 anos noções importantes para viver em comunidade. Não bater nos coleguinhas, compartilhar os brinquedos e saber conviver com as diferenças de cada um são alguns dos ensinamentos passados. As rodas de conversa também são uma forma de transmitir valores aos alunos. Aqui, eles aprendem sobre respeito ao meio ambiente e os limites do que a criança pode ou não fazer. Atualmente, 10 escolas de educação infantil, fundamental e de jovens e adultos fazem parte do programa em Bauru. O Núcleo de Ensino em Direitos Humanos ajuda a formar os professores para trabalhar os valores com o público infantil. Nós somos diferentes em todos os sentidos. E às vezes a criança, o aluno tem essa dificuldade. Nós adultos temos essa dificuldade, né? Como deparamos com a ideia diferente, com o diferente, parece que nós temos a dificuldade. E no caso, essa convivência solidária, ela não nasce de forma natural. Ela precisa ser desenvolvida por meio do ensino, da aprendizagem. Então, nesse caso, é necessário se trabalhar com as crianças desde pequeno, né, a convivência, a solidariedade, o respeito, aceitar o outro, conviver com o outro. De acordo com o coordenador do Observatório de Direitos Humanos da Unesp, levar o assunto para as escolas e para crianças tão novas é uma forma de dar visibilidade a uma dimensão social da educação. A criança é um ser pleno. Ela não nasce um ser humano acabado, pronto. Ela precisa ser construída. O humano não nasce pronto. Essa construção tem como fundamento desenvolver, construir uma ideia de sujeito. Aquela pessoa que vai escolher, decidir, amar. Aquela pessoa que vai ter uma autonomia na vida. Só que essa autonomia individual é articulada com uma coletividade. Entende? Então, a emancipação do indivíduo e a emancipação social da sociedade como um todo é o mesmo plano, é a mesma articulação. Professora, como nós acabamos de ver na reportagem, os professores eles trabalham com questões socioemocionais dos alunos, né? Por que é importante a escola e os professores considerarem essa questão? Isso, como a gente vem conversando aqui, né, no bate-papo, é muito importante, sobretudo, iniciar na educação infantil essa temática, porque aí a gente está contemplando que a criança possa aprender conteúdos conceituais, conteúdos atitudinais e procedimentais. E é importante ficar claro que há uma proposta que isso seja ensinado. Isso não ocorre naturalmente. Então eu já tive o prazer de ser parceira do professor Clodoaldo nesse projeto e a gente precisa ter planejamento, desenvolvimento e avaliação desse trabalho, sempre considerando as 3 áreas. Então é fundamental e que se inicie na primeira infância. Professora, há quem diga que isso já é feito hoje, né, pela educação.
Qual que é a sua opinião sobre isso, pela sua experiência? Sim, é de fato feito? O que ainda existe por fazer? Bom, pela minha experiência, eu não quero negar que experiências isoladas existem sim. Nós temos muitos professores e sistemas educacionais que vêm implementando uma proposta de uma educação de fato que considere esse contexto, que considere o aluno como um ser pleno e que trabalhe numa perspectiva de ensino para o pleno desenvolvimento. Mas eu ainda considero que são exceções. Tanto considero isso que a ONU coloca nos seus grandes desafios para o milênio da Agenda 2030, que o quarto desafio é garantir, ou seja, não garantimos ainda, educação de qualidade, equitativa, de forma inclusiva para todos os alunos. E o que isso significa? Que o aluno tem que ter o acesso, e eu acho que nós já avançamos bastante, a permanência de plenas condições para que ele possa estar lá e a aprendizagem. Se ele só estiver na escola e passar por ela e não ter aprendizagem, a gente não atingiu este objetivo. Então é muito importante que os sistemas tenham como meta garantia do acesso, da permanência, do pleno desenvolvimento, que esse aluno possa de fato aprender as competências nos três eixos, a cognitiva, a intrapessoal e a interpessoal, para que ele possa atuar na sociedade como de fato um cidadão crítico que vai saber defender tanto o seu direito individual quanto o coletivo. Professora, foi um prazer ter a sua presença aqui hoje com a gente. Em nome da TV Unesp, eu agradeço. Não, é um prazer colaborar e parabéns a todos os professores. Bom, pessoal, por hoje é só. Antes de encerrar, nós da equipe da TV Unesp cumprimentamos todos os professores e desejamos boa sorte na caminhada. A gente volta na segunda. Um bom fim de semana para você. Tchau! Thank you.